Olá pessoal, a paz do Senhor, espero que vocês estejam bem. Não menos importante, hoje é nosso momento devocional, segunda-feira. Que o Senhor abençoe a sua semana, esse restinho de final de mês de novembro. E já estamos encaminhando aí para dezembro, em nome de Jesus, com a graça do Senhor, se assim Ele nos permitir. E o nosso devocional de hoje, o nosso tema é a purificação do templo, que se encontra o nosso texto base em João, capítulo 2, do 12 ao 17. Então, João, capítulo 2, do 12 ao 17. E não menos importante, se você ainda não é inscrito aqui no meu canal, se inscreva no meu canal, ativa o sininho, deixa aí o seu joinha, para que o YouTube possa entender que é um canal relevante. E compartilhe esse devocional aí com outras pessoas em nome de Jesus. Então vamos lá, João capítulo 2, do 12 ao 17, diz assim: Depois disso, desceu a Cafarnaum, ele, sua mãe, seus irmãos e seus discípulos, e ficaram ali não muitos dias. E estava próxima a Páscoa dos judeus, e Jesus subiu a Jerusalém. E achou no templo os que vendiam bois e ovelhas e pombos, e os cambiadores assentados. E tendo feito um azorrague de cordéis, lançou todos fora do templo, bem como os bois e ovelhas, e espalhou o dinheiro dos cambiadores, e derribou as mesas. E disse aos que vendiam pombos: Tirai daqui estes, e não façais da casa de meu pai casa de vendas. E os seus discípulos lembraram-se do que está escrito: O zelo da tua casa me devorará. O zelo de tua casa me devorará. E a exposição no texto, ela diz assim: Jesus saiu da festa do casamento, onde realizou o seu primeiro milagre, e seguiu na trajetória de inauguração do seu ministério terreno. Ele sai de uma festa particular para uma festa pública, a festa mais importante dos judeus, a festa da Páscoa na cidade de Jerusalém. A origem dessa festa é relatada no livro de Êxodo, no capítulo 12, quando, ao dar o livramento aos hebreus da última praga no Egito, Deus instituiu a festa da Páscoa. Desde então, ela passou a ser celebrada anualmente pelos judeus. E aqui eu gostaria de ressaltar algumas coisas com vocês. Páscoa é Pessa, passagem. O versículo 17 ele vai me chamar muito a atenção quando ele vai dizer: o zelo da tua casa me devorará. O zelo da tua casa me devorará. Não é sobre uma vida religiosa que o Senhor estava chamando a atenção do povo, mas sim uma conversão de vida, uma mudança de vida, uma mudança de rota, uma mudança de trajeto. Em Êxodo 12, do 21 ao 24 e 26 e 27, Moisés ele convoca os líderes de Israel para escolherem cordeiros para suas famílias, para sacrificar e celebrar a Páscoa. Moisés então ele vai instruir os israelitas a marcarem as suas casas com o sangue do cordeiro, para que Deus passasse sobre elas e não os excluísse. Em outras palavras, o anjo da morte, as casas que tivessem os umbrais das portas, ungido com o sangue do cordeiro, porque ali era só uma tipificação do cordeiro imaculado, do cordeiro puro, sem mancha, que era Jesus, a casa que tem o sangue de Jesus, a casa que tem o Senhor como único e suficiente Salvador. O anjo da morte, o sangue marcado por Jesus e reconhecido, a morte não chega. Ah, Laís, mas o meu parente morreu. Mas se ele tem o Senhor, ele foi para com o Senhor. Como eu falo, existem dois tipos de arrebatamento. Ah, Laís, isso é heresia. Vamos lá. Existe o arrebatamento individual, do qual o Senhor já está buscando, está vindo no individual. E tem o arrebatamento coletivo, toda igreja, no qual, a um piscar de olhos, o Senhor ele virá buscar a sua noiva.
Em Êxodo capítulo 13, do 1 ao 7, Moisés ele diz aos israelitas que eles devem celebrar a Páscoa anualmente, no aniversário de sua libertação do Egito. Então era uma data que foi marcada, então toda essa data ela ia ser celebrada como o Senhor, Deus, o livrou o povo da escravidão de Faraó para uma nova jornada. Eles estavam indo para Canaã, a qual Deus havia os prometido. A palavra Páscoa, como eu falei em hebraico, é Pessa, significa passagem. Para os judeus, a Páscoa representa a passagem do Egito para a terra prometida, quando o povo de Israel foi libertado da escravidão por um clamor. O povo ele vai ser libertado porque Deus vai enviar um libertador, e esse libertador é Moisés. Então eles estavam saindo de um cenário de escravidão. Porém, a única coisa que não muda dentro deles é que eles saem de um cenário de escravidão, mas a escravidão não sai dentro deles. Então, tem muitos cenários que o Senhor já nos tirou, só que esse cenário não saiu de dentro de nós. Então, esse cenário precisa sair de dentro de nós para que a gente possa viver algo novo da parte do Senhor, para que nós possamos dar o próximo passo para vivermos a terra prometida que Deus tem preparado e reservado para aqueles que nele temem. E a discussão ela vai dizer assim: nos dias de Jesus, o templo era o cenário principal da festa. A população de Jerusalém, à época, estava por volta de 50 mil pessoas. No entanto, no período da festa, essa quantidade quintuplicava. Judeus de todos os lugares do Império Romano iam para a cidade celebrar a festa da Páscoa. Se no casamento Jesus demonstrou compaixão, no templo ele demonstra ira. Se no casamento Jesus demonstra compaixão, no templo ele demonstra ira. E olha só, no casamento temos compaixão e misericórdia. No templo nós temos ira, pois os próprios judeus estavam fazendo da casa de Deus um comércio. Os fariseus da época, eles também estavam ali. Mas eu fico a pensar que os judeus, por saberem que a casa de Deus era uma casa que teria que ter reverência, casa de oração, eles também estavam lá. E muitos, pasmem, que estavam ali, estavam vendendo cordeiros, rolinhas, pombinhos, com manchas, com defeitos, talvez até mesmo doentes, para prestar o seu sacrifício a Deus. E nós vamos ver isso desde o começo de tudo, que Deus, ele não quer algo da nossa parte de qualquer jeito. Não é você chegar e falar assim: eu vou prestar aqui meu sacrifício de qualquer jeito. Não é isso. Não é você entregar a adoração meia boca, sabendo que você pode entregar inteiro. Quando você está com alguém, ou quando você está vendo uma série, ou está no WhatsApp, numa rede social, você entrega o teu tempo, você sacrifica o tempo de estar com o Senhor para estar aqui, para estar nas redes sociais. Quanto tempo você passa, você tem sacrificado do seu tempo que era para estar com o Senhor? E aí depois quer chegar no culto e falar: eu não senti nada da presença do Senhor, porque você não buscou. A verdade é essa, a verdade, aquilo que você recebe num culto, seja na semana ou no domingo, é a consequência, é resposta daquilo que você buscou no seu secreto. E olha só, no templo, no casamento temos compaixão e misericórdia, no templo nós temos ira, pois os próprios judeus estavam fazendo a casa de Deus um comércio. E nos tempos atuais o povo está fazendo a mesma coisa. O povo está agindo pior que Judas. Estão profanando o templo, a si mesmo, a casa de Deus. E Deus, eu tenho aqui muito temor, muita reverência para dizer o que eu vou dizer agora. Deus não está em nenhum desses negócios, do qual o templo dele é profanado. E olha só o que é profanar: afrontar e não ter reverência, tratar de qualquer maneira. E a verdade, uma das coisas que eu carrego comigo, que é que a verdade, ela quebra o lucro.
Quebrou o lucro para aqueles cambistas que estavam ali, até mesmo para muitos judeus que estavam ali. O lucro foi quebrado, porque eles queriam entregar seus sacrifícios de qualquer jeito. Eles queriam fazer de qualquer jeito, entregar de qualquer jeito a sua adoração, a sua oferta ao Senhor. Mas aí Jesus chega no templo e ele quebra tudo. Jesus ficou irado, mas ele não pecou. Ele destrói tudo que estava ali. Ele vai dizer: a casa do meu pai é casa de oração, não é covil de salteadores. Em outras palavras, esse covil, ele quer dizer... me fugiu agora a palavra. Esse covil é toca de animais ferozes. Toca de animais ferozes. Onde roubam, matam, destroem, se prostituem. Eles estavam barganhando com o templo. Eles sabiam qual era o verdadeiro sacrifício que Deus aceitava. E eles não estavam fazendo isso. Porque você fazer o verdadeiro sacrifício, isso vai te custar uma vida de renúncia. Então, melhor do que eu renunciar, é melhor eu barganhar. E hoje, muitos templos, muitos ministérios estão assim. Não estão mais renunciando às suas vontades por causa da palavra, mas estão barganhando a palavra. Não querem mais saber da verdade. A verdade ficou em segundo plano, em quarto, e sei lá, em décimo. O que basta agora é a nossa vontade. Então estão prestando um sacrifício sujo, medíocre ao Senhor. Estão prestando um sacrifício de qualquer jeito. Hoje, infelizmente, a palavra ela deixou de ser a verdade para muitos. Mas a mentira, o pecado, esconder as coisas debaixo do pano, tornou-se uma verdade. Estão tão acostumados, estão com a mente tão cauterizadas, que a verdade virou mentira e o pecado virou uma verdade, uma realidade. E Deus não está nesse negócio. Deus não está quando você quer profanar o templo, o seu próprio templo. Quantas pessoas estão fazendo, mudando o seu templo, mudando tantas coisas, harmonização facial, mas é para cuidar do templo. Cuidado que você pode perder a sua identidade, a sua característica daquilo que Deus te chamou e te formou para ser. E o objetivo, ele diz assim: toda a indignação de Jesus era porque estavam transformando o ambiente de culto, em específico o pátio, que deveria ser usado para o culto dos gentios, em um local de comércio ilícito e impuro. Olha só, os sacerdotes da época se corromperam e corromperam o templo. Eles transformaram o lugar de orações em uma feira de comércio onde ninguém conseguia orar. Jesus não pode ver tanta injustiça relacionada à casa de Deus e permanecer inerte. Por mais que as pessoas acham que Deus não está fazendo nada e nem vai fazer nada, irmãos, cuidado. Cuidado, querido, a vocês que estão me ouvindo, de achar que tantos escândalos estão acontecendo e Deus não vai fazer nada. Na verdade, é Deus limpando os altares, porque os altares estão podres, sujos, contaminados de pecado, de idolatria. Os altares estão sujos, imundos, e é Deus limpando. É por isso que muitas coisas estão vindo à tona, porque é Deus limpando, é a justiça de Deus. E olha só, Deus viu Acabe e Jezabel. Deus viu aquilo que Acabe e Jezabel fizeram com Nabote. Eles mataram Nabote porque ele queria a vinha. E aqui não é um devocional de vingança, muito pelo contrário, mas é a justiça de Deus. E você acha que ficará impune o que fazem contra os escolhidos de Deus? O cálice da ira de Deus virá sobre a terra e sobre muitos altares que estão profanando o templo do Senhor. Da oração fizeram uma prostituição. Da oração fizeram uma prostituição de barganha.
aonde quem manda não é mais o Senhor, mas é o próprio ser humano que está mandando. Da oração fizeram uma casa de comércio onde tudo se é vendido, onde tudo é legalizado. Não se pode mais falar de pecado, porque senão, meu Deus, não se pode mais falar de pecado. A santidade é algo que está fora de muitos altares, mas o pecado está reinando em muitos altares. E olha isso que o contexto vai dizer. Jesus demonstrou equilíbrio e alinhamento do seu caráter como Deus. A manifestação do amor na festa de casamento não anula a ira no templo. Somente a simultaneidade dos dois traços básicos revela o Deus verdadeiro, que ama o mundo a ponto de ter enviado o seu melhor, o seu Filho, para morrer em nosso lugar. E ao mesmo tempo manifesta a sua ira, que é uma revelação do seu caráter justo e sua seriedade inflexível. E aqui eu digo mais uma vez com muito temor: a justiça de Deus revela o amor de Jesus. A justiça de Deus revela o amor de Jesus. Não tem como dizer que Deus, ele é amor, sem falar da justiça, que foi Jesus que ele enviou. O caráter de Deus não muda. E muitas pessoas querem lideranças, querem mudar essa palavra. E essa palavra não pode ser mudada. Eu sou ousada aqui em dizer, a partir do momento que você quer mudar esta verdade, taca fogo nela. Arranca as páginas da Bíblia que você não aceita, que você não admite. Arranca ela fora. E aí naquele grande dia, você prestará contas. Porque tem muitos encobrindo os seus pecados, as suas falhas, a sua soberba, a sua arrogância, a sua profanação com esta palavra. Então cuidado. Cuidado. Porque a ira de Deus, ela virá sobre essa terra e virá sobre muitos altares. E a conclusão, ela vai dizer assim: William Barclay elenca 3 motivos porque Jesus purificou o templo. Primeiro, o lugar da oração estava sendo profanado, estava sendo vendido, comerciado. Aquilo que era sagrado estava sendo banalizado. Eles, não estavam mais nem aí. Não temos muitas diferenças de hoje, né? Segundo, toda a liturgia de sacrifícios precisava permanecer até que o verdadeiro sacrifício fosse revelado, fosse realizado no Calvário. Terceiro, o templo estava sendo transformado em um covil de ladrões. Aí fala, nossa, mas você sabe o que é covil? Covil de ladrões, salteadores, animais, toca de animais ferozes. Se falar que João Batista disse raça de víboras, parece que isso hoje em dia virou um pecado, mas está na Bíblia. Mas está na Bíblia, não pode ser falado dessa maneira. Será que não? O que será que mudou? Será que a Bíblia está errada? Ou é você que está certo? Será que a Bíblia então está... Então, se a Bíblia está errada, irmãos, uma coisa que eu te digo, se a Bíblia ela está totalmente 100% errada, o Evangelho, ele não é para você. Porque Evangelho é confronto, Evangelho é mudança de vida, mudança de mentalidade, metanoia, Romanos capítulo 2, do 1 ao 2. Se você não quer ser confrontado, se você não quer renunciar, se você não quer negar a si mesmo, me perdoe em dizer isso, mas o Evangelho não é para você. Eu não sei a que religião, talvez até que seita que você vai servir. Uma mentira. E pasmem, muitos templos têm servido de seitas, porque a partir do momento que nega essa palavra, já virou uma seita. Já virou algo totalmente banalizado que não vai de acordo com a palavra de Deus. Então nós precisamos tomar muito cuidado. É por isso que nós precisamos ler e reler todos os dias, meditar nessa lei, para que ninguém vos engane. Porque a própria palavra vai falar, se possível, até mesmo os próprios escolhidos seriam enganados. Cuidado com o fermento dos fariseus, com as mentiras dos fariseus, com aqueles que falam uma coisa e não é nada daquilo, está fora da palavra para poder defender os seus próprios seus próprios mini-deuses. Cuidado,
porque estão profanando o templo. Precisamos congregar? Precisamos. Precisamos servir? Precisamos cultuar, porque até Jesus fazia isso. Só que a partir do momento que você está em um local que essa verdade não é mais pregada, que estão profanando e barganhando, com muito carinho eu vou dizer isso, fuja. Fuja e vai procurar, ao menos, erros e defeitos todo ministério vai ter. A única igreja perfeita é na glória. Mas procure, ao menos, uma igreja bíblica e saudável. Saudável à liderança, saudável na palavra. Procure isso para sua vida. E olha só, como eu estava dizendo na conclusão, covil, tocas de animais ferozes. Mateus capítulo 21, versículo 13 diz assim: e disse-lhe, está escrito, a minha casa será chamada casa de oração, vós, porém, a transformais em covil de salteadores. Bíblia, não sou eu que estou chamando de covil, é a Bíblia, é a palavra de Deus. É a palavra. Se o Senhor corrige, é porque Ele quer te ver ao lado dele na eternidade. O Senhor só corrige a um filho do qual Ele ama. E a aplicação vai dizer assim: ao olhar para esse texto, muitas vezes nos escandalizamos, pois é inevitável olharmos para os templos das igrejas que conhecemos. Muitas vezes as acusamos de estarem nessa mesma situação. Porém, o novo templo a ser purificado não são as estruturas institucionais, mas o nosso coração. O templo somos nós. As instituições só serão transformadas se formos transformados primeiro. Porém, muitas das vezes a instituição, ela responde pelas consequências e os erros dos homens. Então, a instituição que leva um nome, ela paga por aquilo, é o nome da instituição que vai ali pesar, e tal igreja tá acontecendo isso, isso e isso. Irmãos, querido, a Bíblia diz que o amor de muitos se esfriariam. A Bíblia vai dizer que como um comichão, as pessoas não estão suportando mais a sã doutrina. As pessoas não estão mais suportando ouvir isso. Sabe o que as pessoas querem ouvir? Que Deus vai dar, que Deus vai abençoar, chave de vitória, vai tirar carro, apartamentos, você vai ficar rico. Não é errado. E Deus, Ele quer te abençoar. Mas, irmãos, anular isso daqui, que adianta você ser próspero em tudo e perder a sua salvação? Então, seria melhor você não ser próspero em bens financeiros e ser próspero nisso daqui e ganhar e ser salvo e ter a sua vida eterna ao lado de Jesus. Porque muitos, pasmem, isso daqui tem sido mais importante. Eu tenho dinheiro, graças a Deus não me falta nada, eu não passo vontade de nada, eu tenho tudo. Glória a Deus. Glória a Deus. Ou muitos que se desfazem por outros que não têm. Ou se desfazem por você não ter patente, por você não ser um pastor, um evangelista, um missionário. O que eu sou, Laís? Não desprezeis aos meus pequeninos. Precisamos tomar muito cuidado, porque o templo a ser transformado é esse daqui. Deus não vai transformar uma paredes. É isso daqui que o Senhor vem transformar. Somos nós. O templo somos nós que devemos ser purificados. Mas, presta atenção nisso, mas nem todos querem ser transformados. Porque para transformar, eu preciso tirar a poeira, eu preciso tirar o que é errado. A partir do momento que eu faço algo errado e eu quero consertar isso, eu vou ter que revelar a verdade. E revelar a verdade, eu tenho que me colocar na posição de dizer assim: olha, eu sempre menti. Eu sempre fiz coisa errada. Mas você não fazia isso? Então, mas aquilo era mentira. Mas aquilo ali era errado. Como que vai ficar os fiéis? Vocês estão entendendo o perigo, a gravidade de profanar o templo? E pasmem, a bênção que é liberada de lá
vai para as outras pessoas, vai para os outros fiéis. Então nós precisamos tomar muito cuidado. Porque Jesus, ele não tinha medo de falar a verdade. Mesmo que ele perdesse reputação, até mesmo porque Jesus não estava preocupado com a sua reputação e sim com o seu caráter. E hoje o que mais vemos, eu já ouvi muito. E a nossa reputação, aonde vai ficar? Estamos se preocupando mais com a reputação do que com o caráter libado, puro de Cristo. E Apocalipse 22, versículo 11 vai dizer: aquele que estáis limpos, é um versículo muito conhecido. Aquele que está limpo, limpe-se mais. Aquele que está sujo, suje-se mais. Tem muito porco na lama e não adianta você tirar o porco da lama. A minha primeira viagem missionária que eu fiz, eu fui para a Cruz, lá para o Piauí. E eu fiquei na casa de um pastor e ele tinha gados, eles tinham ali os porcos, né? E aí ele falava que ele tirava o porco para dar banho, limpava o porco. O porco ele voltava para o mesmo lugar da sujeira. Então tem gente, e a palavra do Senhor vai dizer assim, olha, não gasteis pérolas com porcos. Bata o pó da roupa, das suas sandálias, e vá para outro lugar. Porque tem gente que não adianta mais você gastar a saliva porque já estão cauterizados. Não acreditam mais que a Bíblia é a verdade. A porca voltou ao seu vômito. Tem muitos voltando ao seu vômito porque acha que o pecado é a verdade. Acha que os seus erros é a verdade. Acha que o adultério, profanar, se prostituir. E eu não estou dizendo só aqui de traições físicas. Eu estou dizendo aqui, prostituição da palavra. Adultério da palavra. Não querem mais pregar o que está aqui. Porque dizem que o que está aqui é mentira. Então, com muito temor, eu estou dizendo, rasga essa Bíblia. Rasga aquilo que não cabe a você, não te compete, que você acha errado. Rasga. Ou crie você a sua própria Bíblia. Quantos não estão criando, né? As suas próprias Bíblias? Quantos não estão criando os seus próprios deuses? Criem. Criem. E o salmista vai dizer, tem olhos, mas não veem. Tem boca, mas não falam. Tem ouvidos, mas não ouvem. Tem nariz, mas não cheiram. Assim você se torna um Deus, um ídolo. Você começa a se parecer com aquilo que você se adora. A que imagem e semelhança você está parecendo? Não se esqueça, não profane o templo que é você aí, que está me ouvindo. Mas também não profane, não prostitua, não venda, não negocie, não barganhe a casa de Deus. Porque um dia a conta chega e todos prestarão contas. É melhor que você perca tudo, mas não perca esta palavra. Amém? E aqui a aplicação diária vai dizer assim: você já conhece o real significado da Páscoa? Já se pegou pensando que Deus não anula a sua justiça porque nos ama? Olha só. Porque nos ama. A justiça de Deus revela o seu amor em Jesus. Deus não anula a sua justiça porque Ele nos ama. Terceiro, as injustiças e os enganos geram indignação em você? Deixa eu dizer algo aqui pra você. Se você não fica indignado com muitas coisas que vê, eu sou uma pessoa inconformada e indignada. E eu nunca vou me conformar. Sabe por quê? Eu não vim de um berço cristão. Eu vim de um centro espírita. Eu sei o que é feito lá. Eu sei que o mundo espiritual, ele existe, ele é real. As coisas demoníacas, elas são verdadeiras. Elas são reais. E quando eu me converti, quando eu servia a Satanás, eu servia a Satanás. Mas o dia que eu fui liberta das garras de Satanás, o que está aqui é o que eu quero viver. Eu não posso, talvez, não viver os 100%, mas 20%. Se eu colocar em prática, eu já estou fazendo muita coisa e levando muitos a Cristo. É o mínimo que nós precisamos viver, é o que está aqui. Ainda que não seja tudo, mas que seja o mínimo. Viva isso. Como eu falei, ainda que você perca tudo, mas não perca isso. Porque aquele que é poderoso sobre tudo e sobre todas as coisas, o Senhor, Ele te recompensará quando você não nega esta palavra, esta verdade.
Quarto, quanto de temor é gerado em seu coração ao saber que o templo a ser purificado é você? Já parou para pensar que você precisa ser purificado? Que você precisa ser limpo? Quinto, existe alguma área da sua vida que está profanada e precisa de purificação? Todos nós precisamos. Todos. Pastores, apóstolos, bispos, evangelistas, missionários, diáconos, presbíteros, cooperadores, aspirantes, todos. Não é, quem não tem cargo precisa se purificar. Até quem tem cargo precisa purificar. Viu, líder? Você também precisa se purificar. Eu e você precisamos também nos purificar. Todos que servem a Jesus precisamos nos purificar. Ninguém é melhor que ninguém. Ninguém. Não há diferença daquele que está na posição de um altar e aquele que está varrendo a igreja do noivo. Não há diferença. Somos todos iguais. Sexta, você encontra Jesus no estado que está seu coração hoje? E a pergunta é, como é que está o seu coração hoje? Você foi ferido? Você foi magoado, rejeitado pela igreja? E eu venho aqui, em nome da igreja, de Cristo, te pedir perdão. Perdão se você foi rejeitado, perdão se você foi humilhado, perdão se você foi expulso. Isso são os homens que fazem. Não é a noiva do Cordeiro de Jesus, que é o cabeça. Ele jamais te expulsaria, jamais te rejeitaria, jamais te colocaria de lado. Então nos perdoe. Nos perdoe. Cristo te ama e não te rejeita. Ele te aceita da forma que você está. E ao processo que você caminha com Ele, você vai vivendo uma transformação, uma purificação, à medida do qual você o busca, à medida do qual você se entrega a Ele. Amém? Compartilhe esse devocional com outras pessoas que precisam ouvir a verdade. Compartilhe e defenda a causa de Cristo por qual você professa. Porque uma coisa é professar e outra coisa é carregar e viver. Então não seja daqueles apenas que professa. Seja daqueles que também façam as duas coisas. Professa e vive e defende. Jesus não precisa que nós venhamos advogar a causa dele. Não é sobre isso. Mas é o mínimo de quem carrega essa verdade, precisa também viver a essa verdade. Amém? Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor possa resplandecer o rosto dele sobre você e te conceda a paz. Se assim o Senhor nos permitir, estaremos aqui na quarta-feira para mais um momento devocional e eu te espero em nome de Jesus. Deus abençoe.